Salve, salve! Luiz Paulo Teixeira na área, aqui, direto dos estúdios do Sales Clube, para esse podcast chamado dos Donos das Vendas. Esse podcast que fala sobre o universo das vendas, não apenas para os próprios vendedores, mas para empreendedores que entendem que as vendas movimentam os eixos de crescimento das organizações. Nosso bate-papo é sempre um bate-papo solto, apoiando esse universo e alavancando a sua empresa. E hoje eu estou aqui com um grande amigo, são mais de 25 anos em uma indústria pujante, chamada indústria farmacêutica, e apoiando também outros negócios por meio de projetos como ele abriu, chamado Brain Talks, idealizador do Brain Talks e escritor de um dos livros mais prestigiados na área de neurociência. Tanta versatilidade está em um lugar só. Seja bem-vindo, Flávio Maneira. Obrigado, Luiz. É um prazer imenso. Você sabe o quanto eu gosto de você, o quanto que eu sou apaixonado pelo tema vendas. Eu acho que o que vocês fazem como Sales Clube e agora o Dono da Venda, levar conhecimento relevante para as pessoas tomarem melhores decisões, conhecerem, eu acho que isso é muito nobre. Então, parabéns. E, cara, eu sou um fãzaço seu, né? Eu sou um fã de você, do Thiago, de todo mundo aqui, do Rafa. Acho que vocês fazem um trabalho brilhante, né? Na verdade, você está do lado de cá, né? Eu tô aí junto, como mentor, né? Então, exatamente, né? A partir do ano, foi ano passado, né? Ano passado, então já, voltando ao ponto, Flávio Maneira, além de ser um excelente, importante profissional executivo da área, ele é mentor do Sales Clube, ele ocupa a cadeira 27 da Academia das Vendas. Ele é responsável pelo tema de neurociência aplicada ao mundo dos negócios e aplicada às vendas, né? Nós vamos falar no finalzinho um pouquinho sobre neurociência. Bacana. Mas vamos começar, como o tema são os donos das vendas. Você precisa passar pelo batismo aqui. Nós precisamos falar de vendas. Sim, isso aí. Então, que é o objeto mais importante do mundo, né? Não é do Brasil, é do mundo. Mas será que a gente não está sendo, talvez, egocêntrico quando a gente fala isso? Por que é o objeto mais importante do mundo? Cara, porque o maior ativo de qualquer economia, independente do esquema social que a gente tenha, né? Sociopolítico, o que vai fazer a economia girar é venda. Em qualquer lugar do mundo, seja comunismo, capitalismo, socialismo, não importa o estado ou como é. Venda é o que faz a pessoa sobreviver. Isso vem lá do sal, vem lá da idade da média. Se a gente pegar a nossa história, ela é toda baseada em permuta, em troca, em venda. O fato é que quando vai para o mundo dos negócios, tem um dado curioso, e eu vi uma fala do Thiago que eu adorei, né? Qual é a diferença de um médico e de um vendedor? Absolutamente nenhuma, né? Se é um vendedor bom, né, em termos de conhecimento e de valor, ambos têm muito valor. O médico pela sua expertise, e você trabalhou com isso também muito tempo, com a classe médica, que tem meu respeito e minha grande admiração, tanto quanto um bom vendedor. Também tem o meu grande respeito e admiração. E quando a gente fala de venda... São papéis em perspectivas diferentes. Mas tantos impactos valiosos da economia do mundo, cara. Então, assim, eu preciso de bons vendedores. E aí depende do que a gente vai falar, né? Do modelo do negócio, do canal, etc. Mas o que a gente vê, Luiz, é um dado muito curioso, é que tem alguns estudos sobre gestão, né? E vendas está dentro de gestão. E dentro desses estudos, um muito significativo que sempre me chamou muito a atenção é: vendedores são as pessoas que menos estudam vendas. Olha que antagonismo. Não. Pois é. Então, quem que menos estuda vendas? O vendedor. Por quê? Porque você... Na tua natureza, o nosso cérebro tem uma parte do cérebro social. A gente nasceu para viver em grupo. Então, o fato da gente viver em grupo, a gente se relaciona. O fato da gente se relacionar, a gente vai para um jogo de interesse. Eu tenho isso, eu quero te vender ou trocar por isso. Então, vem uma relação de troca. Isso a gente foi pegando essa expertise e foi passando de geração para geração. Então, todo mundo, que é aquilo que a gente já sabe, né? Parece clichê, mas é verdade. Todo mundo vende algo o tempo todo. Sim, de negociação. Vem de uma ideia. Através de ideias, através de produtos, através de ou um depoimento de algo que você comprou. A gente acredita muito mais valor a alguém que teve uma experiência de um produto ou serviço. Sem dúvida. E ela falou, vai lá, a venda por indicação, que nunca vai acabar, independente do futuro. Aliás, a relação humana... Ela é avalizada por alguém que recebeu o serviço. E aí, quando a gente pensa no universo das vendas, no mundo inteiro... É muito interessante isso. Por quê? Porque as pessoas vão aprendendo a vender. Lógico que tem
Pô, você vai na Turquia. A Turquia é uma puta aula de vendas, né? Por Sem quê? Porque tá dúvida. na base deles, né? Tá na É muito essência. antigo, é muito antigo. Você vai para Israel, você vai para China, você vai para os Estados Unidos, Brasil, que tem excelentes. São sócios culturas diferentes, mas na sua grandeza de vendas, todos ganham com isso. E será que, talvez, quando a gente olha que o vendedor pouco estudou, baseado nesse paper, nesse conhecimento, será porque ele talvez seja tão autoconfiante em sua capacidade de atração, De de persuasão. persuasão, né, de comunicação? Será que o mundo de hoje, e aí não vamos falar de performance, a gente contrata esse vendedor, vamos falar raiz, será que ele é o cara certo ainda para as vendas de hoje, cara? Excelente pergunta, Luiz. Não mais. Não mais. Não o suficiente. Não, Isso é talvez não bom. mais, mas não o suficiente. Talvez ele tenha uma grande desvantagem competitiva porque a gente vive num mundo onde que a informação sempre foi a economia da atenção, da informação. Fato que hoje a gente está com estoque de informação, mas não de conhecimento aplicado. Aliás, incorporado e aplicado. São coisas diferentes. Eu tenho muito conhecimento líquido, a sociedade líquida, né, do filósofo, então a gente tem uma modernidade líquida que está fluida e tal. Então eu tenho muita informação, mas o teu cérebro é de 300 mil anos, né, Pois é. aproximadamente. É o mesmo cérebro. O que mudou foi o ambiente. E esse excesso de tela, que a gente pode falar disso quando entrar em performance, esse estoque de informação, ele é muito distante, porque cerebralmente a gente tem uma coisa chamada Brain-Based Learning. Como que o cérebro aprende? É a mesma coisa de sempre. A tela não mudou nada. O aprendizado ele depende de um estímulo, de eu me livrar de estímulos externos quando eu estiver recebendo um estímulo para ter foco atencional, para aprender, para começar essa informação Organizar e armazenar. armazenar. E aí depois, para eu incorporar ela aliás, para eu aplicar ela com proficiência melhor, eu tenho que fazer. Então é fazer, errar e repetir. E cá entre nós, a gente já fala na andragogia há muito tempo que o fazer é uma das partes mais Mais importantes importante da da andragogia. aprendizagem. Porque você tem não só o estímulo de receber a informação, mas organizar para executá-la. Exato. E isso se transforma em repertório e aprendizado. Exato. E quanto mais você. É a mesma coisa aqui, vamos pegar um exemplo simples que é o inglês. Por que algumas pessoas conseguem estudar mesmo sem ir para fora? Né? É porque as pessoas associam que falar inglês eu tenho que fazer uma imersão. Não. Você tem que mudar o ambiente para você falar inglês no ambiente onde que você tá. Então, se eu só começo a conversar em inglês, eu tô fazendo, eu vou errar uma palavra, uma pronúncia, eu acerto, errei. Negociei o emocional do erro, porque aí tem um aspecto emocional, a gente não gosta de errar. Por Sim. isso que a gente evita, às vezes, vou dar um exemplo outro claro, comunicação, e você sabe porque você é um expert nisso, e bons vendedores se comunicam também muito bem. E quando eu falo comunicar muito bem, não é falar mais, não é falar em tom mais alto, não é usar entonação para É ser eficiente na comunicação. é ser eficiente. Comunicação é adaptação de mensagem de acordo com o público. Eu tenho que falar para você, de acordo com o teu estilo comunicacional, não de acordo com o meu. Então, quando eu crio esse rapport, ou essa sinergia energética mesmo, eu consigo ter uma tonalidade, uma velocidade, uma prosódia que eu vou conseguir ter um diálogo no qual vai ter um entendimento de tudo que eu estiver falando. E sim, sem querer. As pessoas só vão comprar algo, né, se vê valor. Então, na conversa, eu tenho que ver um valor nessa conversa, A nessa compra- interação. Não, e essa venda e compra, a moeda chama-se tempo. E atenção, E lhe dou minha atenção, Isso, lhe dou meu tempo, isso. se De você acordo. convenceu Se você ou for eu entender interessante. que é valor. Isso. É valioso estar com você. Senão... E aí cá entre nós, essa é uma característica nativa de um bom vendedor. Isso. E aí a gente estava falando que, pô, por que isso talvez não seja o suficiente? Talvez as pessoas não saibam, o Flávio não parece esse moço aqui, mas tem mais de 25 anos em uma indústria, que é a indústria farmacêutica. Eu também foi lá que nós nos conhecemos. Sim, Considero uma das melhores escolas formadoras de venda, sim, que entende que a venda é a alavancagem. sim. É, E uma nós- relação de continuidade, né? Porque é impressionante. absoluta. O funil estendido do É. relacionamento é nativo lá. E a gente, naquela época, 25 anos atrás, nós fomos forjados em cima de CRMs. Total. O Né? conceito de CRM já estava muito instalado, que ninguém Né? falava nisso, né? Porque a gente pegou, só dando um exemplo para vocês, né? A indústria farmacêutica ela tem equipes enormes no Brasil. Então, tem gente que chama de pastinha,
Tem gente que chama Propagandistas, o que agora é, propagandista, exato, representante de vendas. representante de vendas e tal. Então, Representante de vendas científicas. Nossa, a gente puxava é pasta, né? Isso aí. Mas a gente via num tempo onde não tinha um computador de campo. Exato. E aí um dia falaram assim, agora vocês vão ter um computador de campo. Isso aí. Tinha áreas que faziam 17 visitas, 25 visitas. A área que a gente estava junto naquela época fazia 9, acho 9 que a 11, era neuropsiquiatra que era muito geriatra. específico, né? Mas aí deram um computador de campo. Falaram assim, não, agora você faz anotação a cada visita. Então a gente foi forjado, querendo ou não, para essa indústria do conhecimento, ela é nativa. Hoje as novas gerações já sabem que o CRM é tão importante, mas ou ainda são resistentes a trabalhar com informações de dados, institucionalizando os seus relacionamentos. Excelente pergunta. O mundo sempre foi do dado. Quanto mais dado, informação, né? A gente tem hoje uma incapacidade de capabilities analíticas. Isso tá grave. Então, respondendo a tua pergunta, a questão geracional eu não gosto de determinismo nem de generalismo, mas a gente tá vendo... Não vamos falar da geração, mas vamos falar assim, nos tempos de hoje, os vendedores têm resistência ainda ou já estão mais... Puta, isso aí já tá nativo, cara. Não, ainda tem resistência. E tem resistência não só de captar o dado, mas o principal não é a captação de dado, é a análise que exige... É o que você falou, que é a capacidade analítica de analisar esse dado. E hoje nasce uma nova profissão dentro do mundo de efetividade, que é Data Science View. O que é o Data Science View? Eu consigo criar um Power BI, um dashboard, que eu vou ter informações preciosas de um CRM para eu qualificar meu planejamento. Então, vamos pensar, putz, eu vou fazer uma venda de algo, antes eu tenho que fazer um bom planejamento baseado em dado, em comportamento de consumo. O que essa pessoa consome? Hoje, os dashboards têm um especialista para facilitar o visual desse dashboard de forma ganhar que... tempo. Primeiro, ele é habilidoso nisso. E aquela história, né? Tem pessoas que são geniais. Exato. Elas vendem bem, elas administram bem os dados, conseguem analisar. Como nem sempre eu tenho todas essas capacidades em todas as pessoas... Eu vou criar novas profissões para isso. E essa nova profissão entra cobrindo esse gap de boa análise e aí entra a comunicação de novo. Exato, eu visual. pego essa análise e eu torno ela muito mais fácil de compreender para que o meu vendedor tome a melhor decisão. Exato. Então isso... mas o que está acontecendo em contrapartida é que a gente vê e isso está grave, isso exige pensar. Exige a energia. Porque isso, de certa forma, e outra coisa, né? Isso é uma forma de complementação. Nem todas as empresas têm a capacidade de ter vendedores e um data science ou então... Exato. Uma estrutura que cubra toda essa demanda. Não é barato. Não é barato. E aí ganha quem construir essa capacidade de análise. Então, o que é isso? É a grandeza do pensamento focado, estruturado. Então, mais uma vez, o que a gente está perdendo eu tô com excesso de tela, eu tô com muito estímulo, hiperestimulado, hiperconectado. Isso vai na contramão da exigência do pensamento crítico. E aí, que é o pensamento crítico, o que ele é? Pensamento crítico é capacidade analítica, pensamento analítico, pensamento sistêmico, porque uma coisa impacta na outra. Então, é pensamento... É a visão sistêmica, mais ampla. De que uma coisa tem um impacto na outra. Então, tem que ter uma visão de one page. Okay. Então, pensamento crítico significa pensamento antecipado, pensamento analítico, pensamento sistêmico e pensamento, eu falei, né, antecipado. Então, antecipação, né, de tudo que pode, de cenários hipotéticos que pode acontecer. Por quê? Porque aí eu também já estou trabalhando na gestão de risco, que nada mais é do que também um pensamento crítico. E aí, então, vamos tentar compilar toda essa história. A cultura de dados, ela é fundamental, para vendas, mas ainda enfrenta desafios de adoção de alguns de seus participantes importantes, que são os vendedores. Perfeito, baseado no ambiente que modificou muito nos últimos anos. IA, por exemplo, Luiz. Cara, eu falo o seguinte, quanto mais IA a gente tá... IA é inteligência artificial. Inteligência artificial. Ela é inevitável. Né? Kevin Kelly, no livro Inevitável, fica uma dica de leitura boa, Inevitável, um livro do Kevin Kelly, que ele fala das 12 forças que estão transformando o mundo. E ele fala já disso, quer dizer, IA é uma coisa já muito antiga, vocês sabem disso, etc. Só que agora é change game. O que significa isso? 2023, quando começou o boom da IA, a gente está agora no olho do furacão.
2025, que é ano que vem, é outro mundo de IA. Significa o seguinte, se você não tiver, não usar, se não tiver conhecimento sobre IA, E independente da não tiver natureza como do seu... recurso para te apoiar. Putz, você tem uma desvantagem competitiva gigante. E quanto mais IA você tem, quanto mais IA para usar ela com eficiência, é necessário uma coisa que eu chamo de IH. O que é IH? Inteligência humana. Não existe. Quem vai roubar o emprego não é a IA. É quem usa IA, é o ser humano que usa a IA bem. Os habilidosos que usam a IA. Vão roubar o emprego de quem não usa, não é a IA. A IA tá aí. Matemática, vamos para matemática de novo. IA não rouba emprego, mas quem usa a IA IH bem, que usa IA isso. se preocupa com esse cara. Isso aí, isso aí. Então, quando você vê hoje numa empresa e na natureza de vocês que estão assistindo, independente do que você faça, eu trabalho com bolo, eu trabalho com venda de turbina de avião, eu trabalho com, sei lá, com todo o time aí do Sales, né? A gente tem negócios muito interessantes, né? De suplementação do Yuri. Oi, Yuri, vai pra você. Então, assim, cara, se você, na tua empresa, na tua máquina de vendas, não entender e não tiver, se você não entende essa expertise, compra. Não tem problema. Contrata uma pessoa que sabe muito de AI e fala, eu preciso melhorar meu negócio em termos de experiência. A gente chama isso, Luiz, de design selling. O que é design selling? Olha que inteligente isso. A gente tem a venda transacional, que funciona para alguns produtos, commodities. A gente tem a venda consultiva, que a gente é formado nisso, né? Que é uma venda que é mais aprimorada, tal. E a gente tem o outro estágio, que é o design selling, que é a construção do design thinking, que poucas pessoas estudam e sabem, e menos ainda aplica. Então, por isso que eu falo, vendas, você tem que estudar design thinking para vendas? Tem. Você tem que estudar IA? Tem. Você tem que estudar Peter Drucker? Tem. Mas aí você fala que começa a nosso bate-papo falando que o vendedor é o cara que menos estuda e você fala, tem que estudar isso, tem que estudar. Nós estamos com um problema. Estamos com um problema, exatamente. É difícil você achar hoje qualificação de profissional por uma falta de estudo, de base fundamentada de estudo. E a gente tem um equívoco, Luiz, e que eu discordo completamente, de que tudo vai ser online. Cara, não, tem coisas que fundamentais, básicas. Gente vai continuar sendo gente, para. Gente. E o ensino do presencial, por quê? Porque um cérebro aprende bem, só que 2 aprendem melhor, 3 aprendem melhor. Então, não é substituir, é cooperar. Então, microlearning, isso aqui é um programa dos que vocês levam, né? O podcast que a gente leva. Pô, puta legal, né? Um TED Talks, assistir um TED Talks, ver um podcast de qualidade, você tá ali, você tá no campo ali, pô, você tá estudando. Ele não substitui ir no Sales Club e fazer imersão, que eu fui várias vezes. E trocar ideias. Cara, não substitui. Quando eu dúvida. vejo lá vocês fazerem aquela imersão de um final de semana, sexta, sábado, domingo, onde tem exercício, onde tem troca de ideia, isso é tão valioso quando eu assistir um microlearning de forma individual. Por quê? Porque eu vou aprender com o cara que tá do meu lado, com a pessoa que tá do meu lado. Porém, tem uma questão diferente. Nós somos seres humanos e a gente tem várias maneiras de receber informação. Exatamente. E quando eu estou presencial, a questão sensorial, a fala, cheiro, do olhar, cara, tem do mecanismo intangível que você não tem ideia que tá... E a gente consegue... A nossa sinapse é muito diferente. A rede neural, ela se fortalece de acordo com o ambiente. A coisa mais importante de um hábito, seja ele positivo ou maléfico, é o ambiente. Então, putz, eu tenho hábitos... Vamos fazer um exercício simples. Pega lá como vendas. Quais são as 4 competências principais do vendedor? Bom, podemos fazer aqui rápido. CRM, gestão de cliente. Gestão de cliente que entra CRM. Produtividade, né? A produtividade que entra análise de dados, efetividade, comunicação, Sim. Que é a core competence. O que é core competence? É a principal competência do ser humano. Então, da hora que a gente nasce até a hora que a gente vai fazer a passagem, a gente se comunica. Só que olha que loucura. Grande parte da comunicação não é verbalizada. É do teu corpo. Linguagem não verbal. E o tom de voz. Então, vendedor tem que estudar body language? Opa, se tem que estudar. Isso, e outra Ai, que saco, Flávio. Você só fala pra gente estudar. Depois vai falar, pô. Mas olha como é complexo. Eu acho que a história é, olha quanta coisa tá acontecendo e algumas pessoas estão sendo negligentes em não olhar e não se preparar para elas. E é o básico, Luiz. As pessoas não estão lendo, cara. E ler, neurologicamente, é muito rebuscado pro cérebro. O caminho da leitura, da aquisição, mas leitura com ritualístico. O que é ritual? É um ambiente como esse, super bacana, eu com uma boa iluminação, livre de estímulo externo, para ler, com foco e atenção.
Se eu não leio, eu não tenho como melhorar pensamento crítico, comunicação, vocabulário. Começa com o Agora eu vou básico. para os bastidores. Gente, você que tá ouvindo aí, fala assim, pô, esse cara deve ler 1 milhão de livros e ele é leitor desde os 3 anos de idade. Não foi bem assim a vida toda, né? Não, comecei a ler com... Você teve uma ruptura Tive. e hoje tem um hábito que te permite ler com muita velocidade. Como É. é que foi isso? Isso foi bem legal. Eu tinha 32 anos, eu fui estudar em Babson College, nos Estados Unidos, fiz uma imersão lá e uma aula mudou minha vida. Eu tive por isso que eu falo, às vezes encontros da vida, e a gente teve vários, que valeram para um MBA em nossas conversas. Verdade. Então, tanto de você me ensinar muita coisa e essa troca... Essas foram raras. Não, Mas não. você foi para Babson, uma Fui escola pra Babson, importante cara, de empreendedorismo empreendedorismo e inovação. É. Exatamente. Fiquei em Babson, tive uma aula com um cara que foram de 4 horas, brilhante, um professor brilhante. E tanto a aula, tinham 50 alunos nessa imersão. Quando acabou a aula, e eu encantado com os cases, com a capacidade didática, com informações valiosas que esse professor trouxe. Quando acabou a aula, ele estava almoçando no pátio sozinho, porque pegava meio da manhã e meio da tarde. Quando eu vi ele sozinho almoçando no pátio, nas 45 minutos que a gente tinha, eu sozinho falei, cara, esse cara foi brilhante. Os alunos ali do lado, ninguém sentado com ele. Eu colei, falei, may I? Ele, feel free. Aí eu sentei com ele. E aí que foi uma aula particular que eu tive de meia hora que valeu as 4 horas Se também. as 4 horas foram brilhantes, O a meia meia hora hora foi... Aí o cara, eu falei assim, quais 3 recomendações que você dá pra mim considerando o futuro? Considerando o que você tá estudando de futuro? 2012. Ele falou pra mim, bom, ele falou várias coisas, entre uma das coisas, das 3, ele aprofundou. Ele falou, mas se tiver uma das 3, coloque o hábito da leitura na tua vida. E na época eu tava me debruçando em neurociência, Sim. estudando muito cérebro. E eu falei, putz, espera aí. Eu saí dali daquela aula e eu falei, eu vou ler todos os dias. Se torna inegociável. E naquele momento você não tinha esse hábito. Não, eu lia como a maioria, muito pouco. Esporadicamente Muito e não tinha rito para a leitura. Exato. A partir dali, eu voltei no avião e falei, hoje eu leio todos os dias. A partir dali, eu vou ler todos os dias. Então, eu negociei. Eu falei, eu vou começar com 15 minutos com foco e atenção. Depois eu vou para meia hora. Hoje, a média que eu leio por dia é 1 hora. Eu acordo muito cedo, você sabe disso. Hoje cedo eu tava na padoca com o Edu e já tinha feito a minha leitura. Então, eu tenho um ritual que me garante criar um hábito. Isso serve para o esporte, isso serve para cognição. Um atleta que a gente tá aí, você foi cobrir lá brilhantemente a Olimpíadas. Então você sabe, pô, quando você vê a Rebeca lá, pô, você vê o vídeo dela novinha, vê o que ela fez. O hábito de repetição te leva à excelência. E na leitura é a mesma coisa, e para vendas é a mesma coisa, e para tudo é a mesma coisa. Bom, e quando a gente fala de IA, muitas pessoas acham que, pô, eu vou ganhar vou fazer um textinho aqui. Tudo é ChatGPT. ChatGPT é um micro pedaço um micro do tamanho pedaço de... do universo da inteligência artificial. Ah. E no fim das contas, tudo isso é sobre produtividade. Exatamente. Porque Exatamente. o custo da análise computacional ficou barato. Exatamente. Então, vou dar um exemplo. Eu tive uma demanda com a minha equipe. E com essa demanda da equipe, eu queria produzir um vídeo institucional. Ok? Então, eu captei com o celular imagens e pedaços de vídeo, né, durante esse workshop que aconteceu. Acabou isso, eu poderia ter 2 caminhos. Um caminho, mandar para alguém, para alguma empresa de vídeo para fazer a edição. Faz e me minutagem, cobrar, né? Ó, olha isso. Tem que dar um monte de recomendação. Faz aquele meio longo. Olha, corta aqui, corta ali, em meio da fazer uma margem. baita edição. Ou eu podia... Aliás, eu te mandei esse vídeo, você Mandou. viu? Ou eu podia usar IA para fazer o vídeo. E com a minha voz, não sou eu narrando. É uma IA que replica a minha voz. E que não é uma bela voz como a sua, mas é uma vozinha. Mas é uma excelente voz. Aí o que aconteceu? Eu peguei em 15 minutos, Luiz. Eu peguei todo esse acervo, gravei nessa IA a minha voz falando 15 segundos para ela pegar o padrão da minha prosódia. Ela copiou minha voz e ficou um vídeo que eu produzi em 15 minutos. Vamos lá. Tão bom quanto se eu mandasse para um estúdio fazer. Ele editou recortes de vários vídeos que existiam, criou uma narrativa. Isso. Escrevi a narrativa. E ele melhorei narrou ela a narrativa. Isso. Quer dizer, ela falou, pega esse padrão de voz do Flávio e replica agora no texto todo. E faz essa voz ler esse texto. Isso aí. Em 15 minutos estava pronto. Isso aí. Quantos profissionais seriam necessários para fazer isso? Exato. Talvez uma equipe, alguns anos atrás. Hoje você faz. Agora,
Eu tenho um hábito também além da leitura. O que que eu faço? 2 vezes por semana eu acordo, eu durmo muito pouco. Então eu acordo às 4 horas da manhã e das 4 às 6 é o momento meu de fugir da obsolescência, eu estudo. Essa foi a segunda coisa que aquele professor me falou. Ele falou: leia e nunca pare de estudar. Então a gente associa que algumas profissões não poderiam parar de estudar. Médico é um exemplo deles. Não Sim, pode, mas não é médico. É qualquer um. sim. É qualquer um. Independente da sua Vendedor. Se profissão, você não tiver dentro da tua semana um esquema de aprendizado, e aí muda. O mundo hoje exige muito mais eutagogia do que andragogia. qual que é a diferença entre eutagogia? Eutagogia não é com EU, não. É É com H. H-E-U. Isso. Eutagogia e andragogia. Perfeito. A andragogia é o ensino do adulto, quando um adulto ensina outro. A eutagogia é quando eu crio o meu esquema de aprendizado para eu aprender. Então tem que ter. Eu vou atrás da trilha do conhecimento baseado no que eu quero, considerando o futuro. É uma razoável autossuficiência. É um autodesenvolvimento com autoconhecimento dirigido. Ah, mas tem que ser muito bom para fazer isso. Tem técnica Tem e tem técnica. método para fazer isso. Tem. E aí entra a neurociência, que a gente usa muito pouco, Luiz, o pensamento visual. Pensamento visual não adianta nada você colocar tuas listas de hábitos que você quer melhorar ou criar. Não, eu quero criar o hábito de me alimentar melhor, eu quero criar o hábito de treinar, eu quero criar o hábito de estudar. Então, se você coloca isso no teu notes do celular, ou no teu computador, ou aonde que for, no digital, provavelmente é a mesma coisa. Quantos vídeos do Instagram você salvou? Quantas coisas você salvou do Instagram? Quantas vezes você viu essa coisa que você salvou? Provavelmente nunca. Você só salvou porque é um comando que te fala, deixa eu salvar. É uma autossabotagem Mas cerebral. isso é quase academia comigo. Eu já me inscrevi muitas vezes. Mas eu nunca Nunca vi. foi. É brincadeira. Mas é isso, é uma autossabotagem emocional que o cérebro, por uma questão sináptica e de química, emocional, né? A gente acaba fazendo isso. Deixa eu salvar esse aqui no Instagram. Mas você não viu. E isso se eu não uso o pensamento visual, se você coloca essa lista, faz um design dessa lista, com cores específicas, design bonito. Né? A gente tem uma amiga, a Donatella, que trabalha com isso. Registro Incrível. gráfico, facilitação gráfica. Se você faz minimamente uma facilitação gráfica e coloca no campo visual isso, de forma que você veja isso com uma maior frequência e sequência disso, você tem uma chance muito maior de mudar esse comportamento. E aí, cá entre nós, isso. A gente sobe aqui, como a gente falou, a gente vai em balões e volta, né? Isso gruda com um negócio chamado mentalidade. Total. Que, Neuroplasticidade intencional. É isso aí. Se não tratado isso, vamos falar assim, pode parecer muito subjetivo, mas existe um fundamento técnico, neurocientífico, Que sustenta isso. que sustenta a visualização constante, o repertório e o aspecto crítico. Se eu vejo isso toda hora, toda vez que aparecer algo que correlaciona com isso, eu rapidamente vou trazer para o eixo que eu desejo. Papel e caneta, cara. Esse é o melhor computador. Esse é o melhor. Papel e caneta. Pode ser o futuro que for. Vai acabar o papel e caneta. Bom, pode acabar para algumas pessoas. Para algumas pessoas acabar, eu digo, algumas pessoas podem não usar. Mas a diferença é gritante de quem, antes de entrar num cliente, qual que é? Vamos pensar em vendas aqui. Um componente muito importante de venda é a capacidade de fazer pergunta. Perfeito. Tá? Então, sondagem, pergunta, investigação, a forma que você quiser usar em termos de terminologia. Mas se eu sei fazer pergunta boa, de acordo com a gestão CRM, a gestão que eu fiz, o planejamento, o que eu quero. Se você tem uma capacidade de elaborar a pergunta boa, você tem uma chance maior de vender. Perfeito. Isso seja de venda baixa complexidade ou alta complexidade. Legal. Se eu pegar um papel e caneta e tiver o caderno para eu pensar nas perguntas, estruturar e repensar baseado no português, porque o português existem nuances de palavras e de concordância, é uma linguagem de português, é difícil. Ela é complexa. Ela é complexa. Então, se eu pego esse entendimento de falar, putz, quem que é o perfil do Luiz? Você é um cara culto, inteligente, etc, etc, etc. Cara, se eu for me preparar para vender algo para você, eu tenho que ter uma capacidade de fazer perguntas muito bem feitas. Como você faz isso muito bem quando você vai entrevistar? Pra ganhar a atenção da pessoa. Senão não vai, cara. E cá entre nós, quando eu escrevo, eu tenho mais alguns estímulos de gravar informação. Perfeito. Quando você tá... Pensar é uma coisa. Isso. Falar é outra, escrever é outra. Toda vez que eu tô escrevendo, eu tô Isso. dirigindo uma informação pra mão, pra
ir pro Ela português. é um neurônio que está aliás, um conjunto de neurônios que está acionando, está indo para um caminho neural, e isso vai dar um símbolo no qual vai marcar. E isso é essa habilidade que você vai construir, ela faz uma diferença muito grande para quem não faz isso. Gente, Caderno com pergunta, um caderno branco para você fazer pergunta é um grande exercício para venda. pra gente não parecer paparanha de quem gosta de, vocês são apaixonados por isso é técnico. É simples, gente. Papel e caneta. Antes de entrar numa conversa, Você escreva. Se você fizer isso, já vai ganhar. Se você não entende por que isso, depois procure entender por quê. Faz e procura. Opa, agora eu sei por que isso está acontecendo. É isso aí. Né? Bom, nós estamos falando de um monte de coisa de neurociência e você é um mentor do Sales Club, um mentor convidado para a área de neurociência, cadeira, conferência número 27 do conhecimento Bonito. do Sales Club. Como é que funcionam essas mentorias? E, aliás, você, durante boa parte da sua carreira, foi executivo de treinamento de grandes grupos de forças de vendas. Qual a diferença de um workshop para uma mentoria? E como é que tem sido essas mentorias no Sales Club? Legal. Excelente pergunta. Bom, eu sou um fanzaço de mentoria. Na verdade, eu já tinha isso como prática na minha vida para evolução de carreira, só que eu não sabia que o nome era mentoria. Mas eu já tinha amigos, você é um deles, amigos que de tempos em tempos eu conecto para criar encontros e aprender algo com essas pessoas. Eu não vou dar o endereço, mas toda semana, 2, 3 vezes por semana, está no café da manhã, numa padaria, que vai um monte as de pessoas gente se reúnem para trocar ideias. É o networking mais caro que eu já vi na exato. vida. O cara da padaria tá feliz pra caramba, porque eu faço isso há 20 anos. A padaria é sua? Então, a mentoria, ele assim, existe uma grande diferença entre um workshop Primeiro, é uma coisa mais intimista, né? É uma coisa mais seleta, mais seletiva, mais intimista, com grau de profundidade um pouco maior. Então, eu gosto muito. É uma prática hoje nas organizações e empresas de fazer várias mentorias, entre elas a inversa, que é quando alguém mais jovem, que tem expertise do digital skills, por exemplo, vai aprender quem não tem digital skills, que é uma exigência do futuro, de hoje e de já tem uns tempos. E aí você tem vários canais, o conteúdo. Então, por exemplo, eu escrevi um artigo que faz parte da mentoria sobre neuromanagement, que é o meu livro. Então, é neurociência aplicado à gestão. Cérebro e a gestão do futuro de pessoas e organizações. Então, eu expliquei, é um artigo bem de acordo com o que o mundo exige hoje. Então, não é muito longo, também não é muito curto, mas é um artigo num tamanho adequado de ler, de você investir aí 5, 10 minutos para ler um artigo com atenção. Então, se as pessoas quiserem acessar artigos, a rede do Elite, dos seus clubes, ele vai ter o artigo, ele vai ter, eu fiz, se eu não me engano, 2 ou 3 lives com o Thiago, eu não lembro quantas exatas, mas assim, eu não sei se com você, acho que ainda não. Aí a gente faz uma live na mídia digital, né, foi no Insta, se eu não me engano, pro grupo, e a gente fez um webinar também, o que eu acho bem legal. Eu acho que eles não competem, eles colaboram, então você tem um artigo, você tem um texto, você vai ter, isso é uma mentoria. E você tem as sessões também que podem ser adquiridas, que a pessoa tá com uma dor específica e entende que o Flávio, como mentor, pode ajudar essa dor. Então pode marcar uma sessão, mas não é coaching, tá, pessoal? Eu não vou fazer pergunta para você sair com a resposta. Na verdade, mentoria é uma direção. O que eu diria até no troca. fim de tudo isso, e como eu falo, a padaria para mim é o melhor exemplo de todos. A gente, no mundo empresarial, nós temos algumas habilidades que nos levaram até ali, ou abrir uma empresa, ou o executivo que atingiu determinado local, mas a gente nunca é autossuficiente para tudo. Exatamente. E quanto maiores os desafios, mais solitário a gente fica. E aí, nesse espaço onde eu tenho desafios e eu não sou autossuficiente, você ter uma rede de relacionamento orientada ao desenvolvimento permite que haja personalização de perguntas e respostas. Você permite que as pessoas que viveram desafios semelhantes contem suas histórias, dando insumos para que não haja mais solidão na posição de executivo e de empreendedor. Você acerta ou aprende, né? Eu acho que assim, ou acerta ou aprende, você não vai errar. Se você vai acertar ou aprender. E cá entre nós, quando a gente olha para os seus clubes, qual é que é o grande lance? É muito difícil ter um conselho empresarial. É caro. Mas a proporcionam isso. Como uma comunidade, com colaborativa, você falou cocriação, colaboração.
a gente passa a ter uma série de especialistas acessíveis Isso. de maneira muito mais Tem fácil. um menu, né? É um menu, Tem um menu. enorme. Eu não tenho na minha empresa. Não, peraí. No Seus Clube eu tenho. Eu tenho um parceiro que cuida disso. Não, vocês estão... eu Nós, posso me né? colocar nós, Nós, a gente claro que nós. tá genial. Eu acho que vocês têm um pedaço de contribuição na sociedade com relação a fomentar vendas de uma forma correta, certa, com mecanismos e outros recursos, né? Relacionados à otimização, à produtividade de venda, seja, como eu disse, eu vejo uma aula lá na imersão do Rafa falando de growth, para quem vai para o digital e precisa, né, fazer o crescimento via... Muda o jogo do cara. Eu vejo alguém que tem uma venda mais relacional, ainda exige esse tipo, como vários empresários que estão lá, que precisam ainda dar relacional, vai ter alguém que vai cobrir isso. Eu acho que isso é genial, Luiz. Eu acho que vocês estão muito bem. E assim, eu não vou entrar em algo que eu não acredito. Nunca fui assim, nem você. Eu não vou entrar, eu não seria... Se não for genuíno Não vou, cara. e não pra mim mudar a realidade das é. pessoas que jogarem com a gente, não faz sentido. Eu escrevi minha proposta de valor há muitos anos atrás. Eu falei, ela é o mantra da minha vida. A minha proposta de valor eu acredito que capacitar estrategicamente pessoas é fator crítico de sucesso. É através de pessoas bem capacitadas que a gente consegue atingir valores intangíveis. Isso eu escrevi. No avião, voltando de um dos cursos que eu fiz lá da Columbia University. Tava voltando nos Estados Unidos em 2014, incomodado porque todo mundo falava de proposta de valor. E eu falava, que merda é essa, né? Tinha me formado no Canvas do BMG, do Business Model Generation, pela FGV. E aí eu fiz a formação e proposta de valor e atividade-chave. Aí você pega aqueles 9 boxes lá que compõem o que é um business plan. Recurso-chave. O Flávio, ele tem a capacidade de colocar na mesma frase umas 10 metodologias, né? Business Model of Canvas, 9 Box e tudo mais. Pô, você também tá brilhante, hein, bicho? Obrigado, cara. E aí, dentro disso, eu falei, eu preciso ter o meu one-page, porque isso vai me nortear a tomar decisões da minha carreira, da minha vida. E como eu sou apaixonado por gente sobre a perspectiva da neurociência, sou apaixonado de performance sobre a perspectiva dos estudos, sou apaixonado por futuro sobre a perspectiva de estudar a tendência. Então, eu tava com a Marta Gabriel recentemente, agora num evento. Amiga, a gente adora ela. Então, eu tava com a Marta, cara, assisti uma palestra dela, troquei uma ideia com ela, inclusive dei meu livro pra ela. E uma conversa com ela de 15 minutos é brilhante, cara. Você contou a história. Com a Marta, ela muda o jogo, ela muda o campo de visão e como você aplica as coisas, assim como foi o professor de Babson, que realmente criou um impacto. Eu acho que até quando a gente fala de mentoria e de lecionar de alguma forma, é muito sobre como as pessoas reagem mais do que como a gente está agindo. Exatamente. E eu acho que a gente encontra isso no Seus Clube, que é a preocupação com o resultado das pessoas. É isso aí. De forma nobre, né? E genuína. E genuína. A intenção é genuína. E isso é muito louvável, né? A gente está chegando no final, mas eu queria falar algumas coisas para as pessoas aqui sobre o Flávio. A gente fala tantos assuntos. Eu gosto muito de algumas coisas que o Flávio faz. O Flávio criou programas como os 4 pilares. Os 4 pilares. 10 anos, cara. 10 anos. 10 anos de 4 pilares. Ele fala sobre áreas fundamentais, fatores críticos de sucesso para que as pessoas tenham um eixo de si mesmo. Ele trouxe para mim o currículo, o One Page View. Que eu uso até hoje. Do currículo, e eu aprendi com você. Você fala de presentation skills, neurociência e todos esses aspectos. Se você quiser conhecer um pouco mais do Flávio, se você quiser aproximar um pouco mais do Flávio e aprender um pouco mais sobre isso, comenta aqui. A gente tem tanta coisa para apresentar e é um cara incrível. Obrigado. Eu aprendo muito com ele sobre todas essas coisas e sou um cara melhor do que era antes por causa de você na minha vida. Mensagem final para nossa audiência aqui sobre vendas, neurociências, sobre qualquer coisa. Eu acho que assim, de uma forma muito simples, né, Luiz? Todo mundo quer ser bom, mas poucos estão dispostos aos sacrifícios necessários para serem excelentes. Eu acho que assim, a nossa vida, o que você faz hoje determina o teu futuro. Então, eu acho que é repensar, parar e falar o que eu faço hoje baseado no que eu quero. Eu sou muito louco com isso, eu faço isso há bastante tempo. Isso começou com um geriatra que eu fui visitar. Eu fui visitar ele, o Eldon, é um grande amigo, e eu visitava ele, e ele falava, sabe qual que é o problema? E virou um grande amigo, porque a gente trocava várias ideias, não só sobre doenças, sobre tratamento, mas sobre vida. A desculpa era a visita pelo produto, mas virou um amigo. Virou um amigo porque ele trabalha com senhores e senhoras, né, com uma idade mais avançada.
E, puta, quanto conhecimento tem acumulado de um Imagina senhor... uma de uma- bagagem Porra, dela, meu. meu Deus do Então, céu. assim, você tem que ter respeito pra ouvir essas pessoas mais velhas. E aí, quando eu tava com ele, que eu ficava conversando com os velhinhos na sala ali, era muito legal. Ele falou assim pra mim, sabe qual que é o problema? Flávio? O problema é que as pessoas vêm no geriatra quando elas estão com 70 anos, todas erradas. Elas já estão Ele, atrapalhadas. porra, na Não... verdade, assim, quando que você tem que ir no geriatra? Se você pensa como enxadrista, ou joga xadrez, ou Nós adoramos e isso. nós adoramos isso, cara, você tem que ir no geriatra com 40 e 45 anos. Por quê? Porque eu vou fazer 50 daqui a 2 semanas, né? Você sabe que Mas você você tá tá convidado. com uma carinha de 49, Flávio. E aí, e aí, o que você tem que fazer? Você tem que ir no geriatra quando você tá com 45, 50. É que nem carro. A Exatamente. revisão é dos 5 dos 10. É. Você Então- não vai na revisão com 70 mil quilômetros, Então, pô. a minha mensagem final é: pensa, abre uma folha em branco e estrutura a tua vida. Vamos voltar aos 4 pilares. Como que tá a tua vida pessoal? E aí, pessoal, é relação com o teu familiar, relação com a tua saúde, relação... Como que tá a tua vida profissional? Seja você trabalha numa empresa, seja você um empreendedor. Mas é uma vida Mas tem que estar ali aquele pilar e fala... Quanto que tá hoje? Tá saudável financeiramente? Quanto que você ganha? Quanto que você gasta? Como que tá o cash flow? Como que tá o teu P&L? Pensa em grana ali, em finanças. Depois vai pro play. O que acontece? As pessoas vão trabalhando muito, a vida tá muito... E as pessoas não se divertem. Ou deixa para o lado o lazer. E o lazer, a prioriza. conta vai vir emocionalmente, porque é um balance live. Você precisa de prazer. Sem Prazer no dúvida. sentido... Vai viajar, tanto é que as pessoas... A pergunta é, qual é o seu prazer? Se você nem sabe Mas qual é o seu prazer, você nem vai Você não conseguir. vai. E não precisa ser as férias do final do ano. Coloca a pílula. Quando eu pego a moto e venho pra cá gravar um podcast com você, sair de moto lá de casa e vir pra cá, isso pra mim é prazeroso. Então eu venho com o som na... Faço errado? Eu venho ouvindo uma musiquinha, mas eu venho com a moto ouvindo uma musiquinha feliz, cara. Isso pra mim é prazer. É uma pílula de prazer. Então tenha isso. E por fim, o propósito, né? Que é, cara, qual que é o último P? E não menos importante. Dedique tempo pra escrever o teu propósito, que é o que vai te guiar pra você tomar melhores decisões. A gente não faz isso para as empresas? Missão, Por que visão que e não faz valores, pra por que não faz pra gente? Exato. Então, Flavião, os 4 pilares estão ditos aí para as pessoas. Se vocês quiserem até, a gente pode fazer uma edição especial de 4 Por mim pilares. seria um prazer. Tá lá pro pronto. pessoal do Sales. Podemos fazer lá. Flávio, meu grande amigo, que a gente possa fazer isso sempre, com frequência. Com A certeza. cada encontro é um grande aprendizado. E mais do que um aprendizado para mim, é uma honra poder levar você e abrir as janelas para a audiência, para todo mundo que te ouve, que você faz Prazer bem é pro meu. mundo. Prazer ajudar Você é os outros. necessário e você faz bem pro mundo. Valeu. Obrigado, amigo. Senhoras e senhores, muito obrigado. Esse é o Donos da Venda, direto do Sales Clube. Não deixe de seguir nossos canais, curtir, sininho, todas essas coisas que vocês já conhecem, porque quem perde se não fizer isso é você, ou melhor, quem ganha se fizer isso é você e toda a sua jornada. Até mais, direto dos estúdios do Sales Clube. Valeu, pessoal.